E aí galera, tudo certo com vocês? Vamos então para a nossa quarta aula de filosofia, aula em que nós investigamos a filosofia moderna a partir do estudo de alguns pensadores. Já vimos que a filosofia moderna aprofunda as mudanças no campo científico, já observamos pensadores que vão defender a ideia do racionalismo, uma razão voltada para o conhecimento, como o próprio Descartes já fazia, e agora nós vamos adentrar nessa aula no pensamento empirista de três grandes filósofos, três grandes pensadores, o Francis Bacon, John Locke e o David Hume. Tá? Então esses pensadores eles são importantes para que a gente possa entender e compreender aquilo que nos é dado. Mas antes a gente precisa refletir. Será que o conhecimento que provém dos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, é possível? É possível conhecer com eles? É possível conhecer apenas com a razão ou apenas com os sentidos? Qual o papel dos nossos cinco sentidos em todo esse processo na busca pelo conhecimento? E detalhe, pergunta interessante, como seria a nossa vida sem os cinco sentidos? Já imaginou se você não tivesse olfato, paladar, visão, audição? Como que seria a sua vida nesse momento? Bem, por que eu faço essas perguntas? Porque os filósofos aqui descritos são filósofos que vão valorizar o método empírico. O racionalismo é deixado um pouco de lado. E o empirismo é justamente esse processo de uma relação conflituosa. Por exemplo, em indução versus dedução. Experiência versus razão. Particular versus o geral. O empirismo propõe-se a usar os sentidos como ferramenta elementar e essencial e fundamental para o processo de conhecimento. E um dos primeiros a fazer isso é o próprio inglês Francis Bacon. Nasce por volta de 1561, morre em 1626. E ele vai buscar uma nova filosofia que seja mais prática e menos abstrata. É uma das críticas que ele faz. Uma filosofia abstrata demais não é útil. Uma filosofia que busca o conhecimento do ser, das coisas superiores, para ele isso não tem utilidade nenhuma na sociedade. Eu preciso de uma filosofia que se propõe a auxiliar, seja útil no nosso dia a dia. Por isso que ele vai criar a ideia do método indutivo. O que é o método indutivo, professor? É quando eu parto de um dado particular e reflito sobre um universal. Tá? A gravidade. Todo objeto que eu soltar da minha mão tende a ir para o chão. A ideia da gravidade, apresentada pelo próprio Newton. Tá? Eu parti de um dado particular, a minha experiência em soltar o controle. Então, toda vez que eu soltei o controle, eu parti de uma experiência particular minha, e agora eu começo a induzir, que todo material que eu solte tende ao chão. Tá? Então, ele vai escrever lá o novo órgão, em detalhe, porque ele acha que a lógica aristotélica ela é muito obsoleta, não serve para nada, não tem utilidade, não é que não sirva para nada, mas não tem tanta utilidade no mundo em que ele vivia, por isso que ele precisa escrever uma nova lógica de cunho científico, que traga a ciência como base. Para ele, repare que é um homem que não abre mão de Deus. Ele vai dizer que o único que pode compreender a metafísica é Deus, então a gente precisa se desvencilhar disso, deixar isso de lado. A ciência pode apenas descrever os objetos, mas não a sua essência. Logo, ciência precisa cuidar dessa descrição. Deixa-se a essência de lado, porque nesse momento ela não nos é útil. E ele vai dizer também, entender e deduzir, que não se pode conhecer a origem de todas as coisas, mas se pode descobrir as leis que regem os fenômenos. Tá? É como se a gente não pode descobrir a origem do mundo, mas nós podemos descobrir as leis que fizeram com que o mundo surgisse. Percebam que você tem uma ideia bem diferente do racionalismo. Tá? O método baconiano ele é indutivo porque, primeiro, acumule fatos. Tá? Observe o máximo de experiência, o máximo de dados. Depois, classifique esses dados, essa sequência lógica. Organize e classifique essas experiências que você fez. Tocar a mão no fogo, colocar a mão numa vela. Será que ela foi igual para todo mundo? Tá? Vai classificando. Determine as causas, ou seja, interprete o resultado e postule uma lei geral. Então perceba que sempre vai partir dessa experiência, desse contato com a realidade. Acumule fatos, classifique os dados e determine as causas.
Então, se você vê lá uma chama acesa, primeiro, tenta fazer uma experiência. Como cada pessoa vê, como cada pessoa entendeu aquela chama. Né? Classifique essas experiências e depois determine a causa geral. Por que ela está lá, o que é ela e para que ela serve. Então, nós vamos passando por esse processo de continuidade de experiência. Na página 59, vocês vão encontrar a descrição muito bem acertada dos ídolos. O Bacon vai trazer essa ideia dos ídolos, que é importante para a filosofia dele. Ídolos são essas coisas que nos impedem de conhecer de forma verdadeira através da experiência. Por exemplo, eu tenho os ídolos da tribo. Acompanhe na página 59. Refere-se à inclinação humana em tentar simplificar a realidade. Por exemplo, a superstição. Então, se eu passar por baixo de uma escada, eu vou ter azar. Isso é supersticioso. Ele vai considerar um ídolo da tribo. Não se apresenta, não se foi observado em experiência nenhuma, ou seja, ele te impede de chegar a um conhecimento mais profundo. Os ídolos da caverna, né, ele vai fazer lá a ideia, se referir à alegoria da caverna de Platão, né, dos prisioneiros que estavam acorrentados, vendo sombras. Ele vai dizer que esse é o campo da ilusão. Nós nos iludimos com aquelas realidades que nos são apresentadas, com aquelas realidades que nos são ensinadas. Tá? As pessoas preferem viver nas sombras do que encontrar o verdadeiro conhecimento. Temos os ídolos do mercado. Que ídolos são esses, professor? Referem-se às ideias que surgem da agitação da vida cotidiana, que as palavras perdem sentido. Como, por exemplo, a má interpretação dos fatos. Ou seja, você observa uma situação e interpreta isso errado. Não faz uma análise profunda, não faz o experimento, não segue aqueles passos da acumulação, da classificação e da determinação. E os ídolos do teatro, como, por exemplo, as falácias, as mentiras. Né? Então, referem-se a doutrinas filosóficas que não passam de opiniões e invenções humanas. Ou seja, todos esses ídolos, eles nos impedem de acessarmos um conhecimento científico, conhecimento esse que vai ser verdadeiro para a nossa vida. Chegamos também ao inglês, tá? John Locke, quando ele nos diz o seguinte: também vai considerar que a experiência sensível é a única fonte de conhecimento, é a única forma de conhecimento, e vai fazer com que surja uma ideia que é muito conhecida entre nós, e sobretudo da própria filosofia, mas a ideia de tábula rasa. O que é uma tábula rasa, professor? É você refutar que existam ideias inatas. É o que Platão acreditava. Nós já nascemos com ideias na nossa mente, ideias fixas, e vamos nos lembrando dessas ideias na medida em que nós conhecemos. René Descartes também defendeu isso ao dizer, não usa o inatismo, mas usa essa ideia, Deus já está no nosso consciente, se ele já está no nosso consciente é porque ele existe. O John Locke, ele acredita que nós nascemos como se fosse um papel em branco. Na medida em que nós vamos conhecendo, experimentando o mundo, nós vamos acumulando conhecimento. Ou seja, a gente não nasce sabendo que o fogo queima. O que eu preciso disso? Eu preciso que encoste no fogo, eu preciso sentir, ter essa sensação de queimar. É por isso que a criança, geralmente, você precisa repetir, não coloque a mão no fogo, não coloque a mão no fogo. Mas quando que ela vai parar de fazer isso? Quando que ela vai parar de se aproximar, por exemplo, de um forno que está quente? Quando ela tem a experiência. Quando ela experimenta o sensível e ela conhece o que é o calor, o que é uma queimadura. Aí ela aprende. Ou seja, ela anexou na sua tábula rasa, na sua folha de papel em branco dessas experiências, algo que a partir de agora ela vai se cuidar, ela vai ter mais conhecimento. E para o John Locke, a nossa experiência sensível é o nosso limite. A gente consegue ir até ali. A gente não consegue passar disso, ter um conhecimento metafísico sobrenatural. Os nossos limites são as nossas sensações, os nossos limites sensíveis. Por exemplo, aqui no próprio exercício que eu coloquei para vocês, eu tenho um objeto, esse objeto entra em contato com uma pessoa, um sujeito, surge dali uma experiência, surgem ideias que surgem através de uma reflexão, que vão surgindo e levando cada vez mais ideias. É assim que se forma o conhecimento. Mas eu não consigo, por exemplo, limitar, fazer com que o conhecimento nasça só do sujeito. Não, eu preciso, primeiramente, de uma experiência. Eu preciso que esse sujeito entre em contato com essa primeira experiência para que ele possa, de fato, conhecer aquele objeto e conhecer aquela realidade. O próprio John Locke, também, você pode me acompanhar na página 60, ele vai fazer essa distinção de ideias simples
ideias complexas e ideias gerais e ideias de relação. São ideias bem diferentes. Por exemplo, nas ideias simples nós temos singularidade. Por exemplo, a ideia de dor, de prazer, do que é o ser humano. São ideias simples, que na medida em que a gente vai tendo experiências, a gente vai entendendo. Agora, é claro, talvez o nível de dor mude, mas enquanto dor é só uma ideia simples. Temos as ideias complexas, como, por exemplo, a combinação de ideias simples. Então, se você tem lá o ser humano com vários aspectos simples, ele é um animal, ele é racional, ele é biológico, ele é psicológico, você tem várias ideias simples. Quando você junta, você forma uma ideia complexa. Qual ideia, professor? A ideia de humanidade, ou seja, o conjunto de vários seres humanos e suas simplicidades. Você tem as ideias gerais, como, por exemplo, nomes, identificação, conceitos, como por exemplo, você diz estrutura. Então, isso aí é uma ideia geral. Você não sabe de qual estrutura eu estou falando, mas você tem noção do que é uma estrutura. Quando eu falo prédio, você sabe o que é um prédio. Você não sabe do qual prédio estou falando, mas você tem noção dessa ideia geral. Esse nome, essa identificação se refere a tal construção, a tal estrutura. E você tem a ideia de relação. É quando existe uma relação entre todas as ideias. Aí você tem semelhança, você tem diferença, você tem identidade. Essas ideias são importantes para o estabelecimento de um conhecimento realmente formal e empírico. Esses filósofos não querem raciocinar, refletir, eles têm uma busca de uma reflexão empírica, científica, de teste. David Hume vai partir também da ideia do empirismo cético. Tá? Entra aí o ceticismo, esse inglês que vai duvidar de todas as coisas. Ele vai investigar a natureza humana a partir do método indutivo, porque ele acredita que é a partir daí que nós temos progresso. Ele vai trabalhar com a ideia das impressões, ou seja, aquelas sensações que a nossa mente tem, e as ideias que são frutos do nosso pensamento, frutos da nossa mente, ou seja, nós experimentamos e nós formamos ideias. Depois vai usar também como base da sua filosofia a ideia de que não existe relação entre causa e efeito, por isso que ele é cético. Tá? Nem sempre as mesmas causas e os mesmos efeitos vão funcionar para todo mundo. Talvez a sensação de dor e de calor seja diferente para mim e para você. Então é por isso que ele se propõe a fazer o empirismo cético. Ao experimentarmos um novo alimento, a minha experiência e a tua vai ser diferente. E vai jogar também para a ideia do hábito. Primeiro que o raciocínio, para ele, se forma com a experiência e essa experiência é armazenada na nossa memória. Depois, essa questão do hábito, de que vai gerar a causa e efeito, por exemplo, não é porque o sol nasce todos os dias que ele nascerá amanhã, ou seja, as experiências, elas são importantes, nos levam a conhecer, mas não significa que elas sempre vão acontecer do mesmo jeito. É por isso que o David ele chama essa atenção e ele fala, tomem cuidado. As experiências são importantes, ficarão armazenadas na nossa memória, farão com que nós cheguemos ao conhecimento, mas não significa que elas sempre serão da mesma forma. Não significa que elas sempre vão se propor a acontecer do mesmo jeito. Deixo para vocês os exercícios 4 e 5 da atividade praticando, lá da nossa página 64. Peço que vocês revisem também esse conteúdo da filosofia moderna, que é um conteúdo bastante denso, mas que o nosso material faz com muita qualidade. E peço também que vocês acessem a plataforma, para que vocês possam mediar o que ficou, o que precisa ser revisto e aquilo que deu certo. Agradeço a vocês e espero vocês numa futura e próxima aula.